Irmãos, irmãs, se você veio semana passada, você já sabe qual o endereço. Se você não esteve aqui, vamos abrir em Atos capítulo 21 e nós estaremos lendo do versículo 15 ao versículo 26. Atos capítulo 21, do versículo 15 ao 26, estamos já caminhando para o encerramento da nossa série de mensagens em Atos. Na realidade, vamos terminar no último domingo do mês de julho. É a data em que nós iremos encerrar a nossa série de mensagens no livro de Atos. E eu gostaria de ler com vocês, então, a porção de hoje, o trecho que nós estaremos expondo nessa noite. E nós estaremos lendo, então, Atos, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 26. Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, que é também a do boletim, mas se você tiver uma outra versão, talvez você perceba palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Nason, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmãos, quantos milhares de judeus também creram? E todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem seus filhos, nem seguirem os costumes judaicos. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo, participe da cerimônia de purificação, pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos em carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados, de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado porque podemos abrir a sua palavra mais uma vez. Abrir a palavra e aprender de acordo com aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. O nosso pedido, Pai, é que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine os nossos corações, ilumine esse texto, que ele seja um texto que nós vamos não só ouvir, mas entender. E esta obra é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito em pegar a palavra e plantar em nossos corações, quebrando corações endurecidos pelo pecado, falta de fé, tristeza e tantas outras circunstâncias. Que ouvidos e corações estejam atentos a ouvir a sua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você é livre. Você é livre. Você é uma pessoa livre. Tá? Talvez perguntando, você é livre, a próxima pergunta seria: o que é ser livre? O que é liberdade? Para a nossa cultura, liberdade é fazer o que eu quero fazer. Liberdade é fazer o que eu quero sem dar satisfação a ninguém ou considerar o outro. É liberdade. Eu faço o que eu quero, eu sou o centro. Eu vou ali e faço sem considerar se a minha atitude vai, de alguma forma, magoar, ferir. Então, a pessoa, dentro da nossa cultura, que se acha livre, é a pessoa que acha que pode fazer o que ela quiser. A liberdade, na nossa cultura, é autônoma, né? Ela é uma liberdade desconectada do outro e extremamente egoísta e orgulhosa. Mas quando nós olhamos para Atos capítulo 21... nós vemos que a Bíblia trabalha a ideia de liberdade de uma forma muito contrária, vai na contramão da nossa cultura.
Paulo vai nos dar um exemplo de liberdade aqui, aonde muitas vezes ser livre é fazer aquilo que nós não queremos fazer. Isso aí é até um tema filosófico que nós não vamos abordar aqui. A liberdade está em eu fazer aquilo que eu não quero. Paulo vai mostrar aqui que a liberdade é você passar muitas vezes por cima daquilo que você acredita, mas é secundário, e a gente vai nisso mais tarde, pelo bem do outro. No caso aqui, pelo bem da igreja. E você vai entender o que eu estou querendo dizer quando nós formos avançando. Mas guarde isso. Liberdade é fazer o que não quer. Liberdade é passar por cima dos nossos dogmas, da nossa vontade, muitas vezes para abençoar o outro, para trabalhar em prol da união, da unidade. Nós finalmente chegamos a Jerusalém. Nós estávamos nessa cruzada, né? A cada semana mais próximo, juntamente com Paulo, estamos caminhando com Paulo já há alguns meses, e hoje nós chegamos em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém, é recebido de uma forma calorosa. Os irmãos recebem bem Paulo. E no outro dia levam então Paulo para conversar com o pastor Tiago. Tiago aqui não é um dos discípulos. Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. E esse meio-irmão, esse irmão de Jesus é o presbítero ou o pastor. E se você esteve na classe Fundamentos hoje, você sabe que presbítero, pastor, bispo ou ancião, trata-se da mesma função. Então, Tiago é o presbítero da igreja de Jerusalém, provavelmente aqui um bispo, porque tem outros presbíteros que se reúnem também, e ali eles vão conversar, e Paulo vai dar o relatório mais uma vez. Você que esteve aqui, ou já leu Atos, se lembra que não é a primeira vez que Paulo vai até Jerusalém para poder dar um relatório. Novamente, Paulo vai dar um relatório minucioso de tudo o que aconteceu através das suas viagens missionárias. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero convidar você a olhar para esse texto, olhar para essa conversa no templo de Jerusalém e sobre o templo de Jerusalém, sobre lei judaica, sobre legalismo. Eu quero que você olhe para esse texto nessa noite e veja como a verdadeira liberdade em Cristo não se manifesta por orgulho, mas pela capacidade de nos tornarmos servos uns dos outros. Hoje a gente fala de liberdade, do que é ser livre, e como ser livre em Cristo, e o que ser livre em Cristo significa. Mas antes de nós pensarmos sobre a liberdade, o texto nos leva por outros ensinos que são necessários para nós. E o primeiro deles, e nós não vamos, óbvio, esgotar, né, irmãos? Nós vamos tratar de tudo aquilo que o texto tem para nos ensinar, seria impossível. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns ensinos, e o primeiro deles é o poder do Evangelho. Paulo, ele, quando chega, senta-se então com os presbíteros de Jerusalém, e o texto vai dizer que ele vai de uma forma minuciosa contar como foi as suas viagens, como foi o evangelismo. O crescimento da igreja, o texto já começa a nos mostrar, ele nunca foi sobre o carisma ou sobre a força, a capacidade dos seus líderes, mas sempre sobre o poder de Deus. O crescimento da igreja tem a ver com o poder de Deus. Vocês não estão aqui porque vocês gostam muito de mim, ou porque o Maico prega muito bem, ou o Guilherme, ou o Lucas, ou o João, ou o Pedro, ou qualquer outro irmão. Vocês vêm porque é o Senhor quem nos une, porque é o poder do Evangelho quem nos alcança, é o poder do Evangelho que nos transforma. Quando olhamos para Atos, pensando na igreja judaica, nós vemos, por exemplo, que Deus foi salvando, Deus foi resgatando homens e mulheres da sua condição de pecado. Atos capítulo 2, Pedro vai pregar, 3.000 almas em um único dia, elas são alcançadas pela pregação de Pedro. Atos 4, versículo 4, vemos um número crescente de irmãos numa pregação no templo de Pedro e João. Eles estão indo para o templo, curam um homem na porta do templo.
e ali eles pregam e mais homens se convertem, né? Mais pessoas aqui, Lucas tratando de homens, ainda tem as famílias por trás, o número é um número crescente. Atos 6, 7, temos a multiplicação do número de discípulos, e aí o texto diz que muitos sacerdotes agora começam a crer, isso logo depois da resolução do problema em que as viúvas estavam, né, a fala era que as viúvas estavam sendo negligenciadas, a igreja dá uma solução amorosa para isso, as pessoas veem essa solução amorosa e elas são alcançadas através da pregação dos apóstolos. Atos 9, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria se multiplica, enquanto a perseguição ela começa a massacrar a igreja. Então nós vamos vendo no livro de Atos, e esses são só algumas referências, existem outras, de que milhares de judeus estavam sendo salvos. Que Deus estava usando Pedro, Deus estava usando João, Deus estava usando os discípulos para evangelizar e salvar vidas, estava usando Estevão, estava usando Filipe. Mas quando nós olhamos para Paulo, Paulo também dá o seu relatório. E Paulo, ele minuciosamente vai contar o que Deus fez entre os gentios. E aqui, né, se você não tem tanta familiaridade, judeus são o povo de Deus e os gentios são aqueles que não são judeus. Então Paulo vai trabalhar em meio a esses povos. E Paulo vai então, de uma forma minuciosa, contar. Paulo não apresenta um relatório das metas pessoais ou um gráfico do seu sucesso. Ele se vê apenas como uma ferramenta nas mãos de Deus. E aí, para Paulo, foram 25 anos desde a sua conversão até a chegada em Jerusalém. Passaram-se 25 anos, desde o momento em que ele foi alcançado por Cristo, na estrada de Damasco até agora. Ele trabalhou, evangelizou através de 3 viagens missionárias. Nessas viagens, Paulo plantou igrejas em mais de 14 grandes cidades. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele percorreu mais de 20 mil quilômetros nas viagens missionárias, e já contando, né, o que nós vamos ver daqui a pouco, né, nas próximas semanas, de Jerusalém até Roma, mais de 20 mil quilômetros. Na primeira viagem missionária, ele vai para a Galácia, pega em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Na segunda, ele vai para a Europa, vai para a Grécia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Na terceira viagem missionária, Éfeso e as províncias da Ásia, fortalecendo aquele povo, uma vida dedicada ao Senhor. O resultado do relatório de Paulo para a igreja de Jerusalém não é tapinha nas costas de Paulo. O resultado é adoração a Deus. A igreja de Jerusalém louva a Deus. Ao ouvirem, Tiago e os anciãos não aplaudem Paulo, eles glorificam a Deus. Porque quando o evangelho é o centro, os pregadores, os líderes, eles diminuem e Deus é exaltado. E é Deus quem tem que ser exaltado. É Deus quem faz a obra. O mérito é todo de Deus. A mensagem para nós hoje é que Deus não depende de homens. Ele usa homens e mulheres. Deus não, como o pastor Hernandes diz, não unge métodos, unge homens e mulheres comprometidos e usa essas pessoas como instrumentos em sua obra. Em Jerusalém, Tiago aponta que milhares de judeus haviam sido alcançados pelo evangelho. Isso é maravilhoso. Mostra que o evangelho não dependia de Paulo. O evangelho não dependia de uma fórmula evangelística de Paulo, ou o evangelho também não dependia de estratégias de Pedro. O evangelho dependia e depende completamente de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Deus está salvando gentios nas entranhas do Império Romano através de Paulo. Deus está salvando judeus no coração do templo, através da vida de Tiago. Deus está salvando através de Pedro, de João, de Matias, de Filipe, de Lídia, de Priscila, de Filipe. Os pregadores eram diferentes, as culturas eram diferentes, mas o poder salvador era exatamente o mesmo.
Isso vai nos lembrar o que Paulo escreve à igreja de Romanos. Romanos 1,16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois também o grego. É o evangelho o poder que nos resgata da nossa condição de morte. É o evangelho o poder que nos resgata, nos purifica, nos santifica, nos salva. Paulo dá uma outra lição aqui. Não só vemos o poder do evangelho agindo e salvando milhares e milhares em todos os lugares, mas Paulo também quer mostrar que o poder de Deus une a igreja. Não existe a igreja dos judeus e a igreja dos gentios, existe a igreja de Cristo. E o que está acontecendo aqui? Paulo, por saber que a igreja de Jerusalém vive uma escassez grandiosa, pobreza, Paulo está trazendo uma oferta das igrejas em que os gentios são maioria e que poderiam se colocar como opositores e dizer: Jerusalém, judeus que nos desprezam. Não. Mas o que esses homens e mulheres convertidos fazem? Eles ofertam. E agora Paulo vem trazendo uma oferta para a igreja de Jerusalém, que passava por dificuldade. A igreja, formada em sua maioria por não-judeus, estava enviando a igreja formada por judeus, em sua maioria, uma oferta, porque vivia dificuldades. Isso mostra, irmãos, que a dureza do nosso coração pecaminoso, ela é quebrada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele nos quebra, Ele nos transforma, Ele nos renova e nós somos então pessoas diferentes. Mas, bota um mais aí, a dureza do coração do povo judeu, essa dureza pecaminosa que muitas vezes trabalha para desunião, para calúnia e fofoca, vai nos levar ao segundo ponto. Paulo então dá o seu relatório, uma história, né, contando como Deus agiu, salvou, fez coisas maravilhosas, mas existe uma preocupação. Tiago tem uma preocupação, e ele vai mostrar essa preocupação no texto. Olha o texto novamente. Ele vai dizer o seguinte: ouvindo isso, louvaram a Deus, versículo 20. Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, né? Tiago está dizendo, olha, foram milhares de gentios que creram, milhares de judeus creram também, e eles seguem, foram alcançados pelo evangelho, mas seguem à risca a lei de Moisés. Mas foram informados que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidar os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. O que nós vamos fazer? Há um perigo agora. Desses milhares de judeus convertidos, o povo judeu, ele era guiado pela lei, e nós vemos isso com muita clareza no Antigo Testamento. Eram sacrifícios, eram festas, havia festa, e hoje, né? Hoje é Pentecostes. Este domingo é o 50º domingo após a Páscoa, o 50º dia após a Páscoa. Nós estamos hoje, né, no domingo de Pentecostes. Pentecostes era uma festa, e era a festa que Paulo queria pegar. Paulo queria a festa de Pentecostes, por isso ele volta um pouco rápido para Jerusalém. Havia a festa da Páscoa, a festa das cabanas, a dieta, a circuncisão. Então haviam leis, e o povo cumpria essas leis. Quando Cristo vem, ele vem para abolir essas leis, porque a lei nunca foi base para a salvação. Ninguém nunca foi salvo por cumprir a lei, até porque ninguém nunca conseguiu cumprir a lei perfeitamente, somente Cristo. Então Cristo, que cumpriu toda a lei, agora a lei não é mais válida, não há mais necessidade, mas o povo judeu continua cumprindo a lei. E agora surge um comentário, e esse comentário e a preocupação de Tiago falaram, percebe? Não tem nome. Eles ouviram de quem? Eles ouviram que você ensina que o povo não deve cumprir a lei.
E a questão é, isso era uma verdade? Não é? Paulo ensinava que eles não deveriam cumprir a lei, nós veremos isso. Mas esse segundo ponto, então, é que nós devemos, o primeiro ponto, o poder do evangelho, o segundo é que devemos ser instrumentos na mão de Deus e não na mão do inimigo. O trecho de Atos que nós acabamos de ler é um espelho doloroso, mas necessário para a igreja. Nos mostra como comunidades que experimentam o poder de Deus podem ser severamente abaladas por um inimigo interno e sutil, que é exatamente a fofoca, o boato. Foi isso que estava acontecendo aqui. Alguém falou, alguém começou a disseminar entre os judeus. E aí, irmãos, eu até entendo quando nós estamos olhando Paulo nas ruas de Éfeso, e aquela jovem, ela é liberta por Paulo, e os homens ficam irados porque eles usavam aquela jovem para poder ter lucro, e agora essa jovem está liberta, esses pagãos agora querem matar Paulo. Eu entendo isso. Mas aqui, quem está querendo pegar Paulo são os próprios irmãos, são os judeus convertidos. Comunidades que experimentam o poder de Deus podem ser influenciadas exatamente por esse pecado interno, sutil, que às vezes vem embrulhado em piedade. Não, estou falando contigo para que você ore. Tu viu o que o fulano fez? Eu estou falando só para você orar. Eu estou muito preocupado com a igreja. Então eu vou, fofoca, irmãos. Boato. É o que eles fizeram aqui com Paulo. O texto diz que Tiago vai alertar Paulo, né? Olha, ele sabe, a sua passagem, em algumas versões, vai dizer, a sua passagem aqui não vai ficar despercebida. Eles sabem que você chegou. A palavra grega, para eles foram informados da sua chegada, é a mesma palavra usada para catequese. Catequese é ensino repetitivo. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: eles foram doutrinados. Eles ouviram repetidas vezes a mesma mentira, o mesmo boato, até que este boato se tornasse uma verdade para eles. Normalmente é assim que acontece, né? Não é uma vez só. Tá errado. Fez errado. Fez de novo. E aí eu começo a prestar atenção. Tem razão lá. Fez. Kleber fez mesmo. O Kleber fez. E o Kleber fez. E a gente começa então a disseminar e a repetir. Porque se eu repetir muito, né? As pessoas acabam acreditando. É o que Tiago está dizendo aqui. Ele usa a mesma palavra aqui para catequese. Eles foram doutrinados nisso. Toda reunião que tinha, eles estavam lá falando de Paulo. Falavam, Paulo está falando aí que não é para cumprir a lei judaica. Esses boatos eram mentira. Não eram verdade. Pastor, mas Paulo, ele fala para os gentios. Exatamente. Paulo vai falar para os gentios o seguinte: vocês não são judeus, vocês não precisam cumprir a lei. E o que eles precisariam cumprir? O nosso texto falou, né? Não comer carne estrangulada, não comer com sangue, se afastar da imoralidade sexual. Tiago vai dizer que a regra para os gentios, para os não-judeus, continua a mesma. Mas Paulo, passou em Paulo e os judeus. Paulo nunca disse para os judeus abandonarem seus costumes. Ele apenas defendia que a salvação não dependia do cumprimento desses costumes. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: você é salvo. Você é salvo. Você não depende desses costumes para alcançar a salvação. Mas o boato distorceu essa verdade. Quer ver um exemplo? Paulo circuncidou, nós vimos isso em Atos. Paulo, no início da segunda viagem missionária, Paulo circuncidou Timóteo, exatamente para abrir portas evangelísticas. Paulo cumpria o sábado para poder pregar nas sinagogas. Paulo fez um voto e raspou a cabeça em Cencreia. Esses dias nós vimos isso, como gratidão. Foi ao templo, pagou o voto. Paulo correu para Jerusalém para quê? Para poder comemorar a festa de Pentecostes. Então nós vemos que Paulo não estava se posicionando e pregando e dizendo que os judeus não deveriam, muito pelo contrário. Paulo estava encarnando aqui o próprio ensino que ele disseminava, né? Eu fiz-me de tudo para com todos. Paulo estava ali, cumprindo também a lei.
Podemos destacar 3 características destrutivas dos boatos, das fofocas em meio à igreja. Isso seria em meio à igreja, família, trabalho ou qualquer outro. A primeira é que esses boatos se alimentam já de um preconceito. Esses judeus que eram zelosos pela lei, olhavam para o ministério gentílico de Paulo já com desconfiança. Já diziam que Paulo não era um apóstolo, é apóstolo de segunda linha. Esse aí, Paulo, tanto que Paulo, quando ele vai escrever as cartas, não é incomum ele se apresentar e dizer: eu, Paulo, apóstolo, chamado por Jesus, precisando defender o seu apostolado. Por quê? Porque eles estavam a todo tempo tentando desacreditar Paulo. Isso aí é de segunda categoria. Um preconceito. A fofoca adora corações que já estão inclinados a suspeitar. Por isso que a gente tem que sondar os nossos corações quando a fofoca chega no nosso ouvido. Será que eu já estou inclinado a desconfiar da Verônica? E aí, quando o Kleber chega, opa, é isso aí mesmo. Porque, por vezes, o nosso coração já está inclinado a isso. Devemos sondar os nossos corações, não ser instrumentos de Deus para boatos, mas sondar, e quando chegarem em nós, serem cortados completamente. E muitas vezes eles virão embrulhados no papel de presente da piedade, da oração, da preocupação. Ele valida o pior que pensamos dos nossos irmãos. E aí a Bíblia diz que é o contrário, né? Que eu devo considerar o meu irmão como superior a mim e não pior. Mas o boato faz o quê? Ele vai extrair de mim exatamente o pior. Além de alimentar esse preconceito, destrói as pontes que o Evangelho construiu. Paulo passou anos unindo igrejas de culturas totalmente diferentes, trazendo, como nós vimos, inclusive uma oferta para Jerusalém. Mas esses boatos ameaçam destruir essa ponte de amor. Imagina a igreja gentílica que tinha Paulo como seu pastor, ouvindo agora que a igreja de Jerusalém estava se levantando contra Paulo. Poderiam comprar a ideia, né? Pegar o lado de Paulo, ficar do lado de Paulo e se revoltar, se rebelar e dizer: vamos sair dessa convenção, vamos formar a nossa, porque essa igreja não está valorizando Paulo. Pontes que foram criadas, e isso acontece muitas vezes conosco. Alguém que chega para a comunidade, alguém que vem de fora, alguém que é um bebê na fé, que tem que ser cuidado, que tem que ser amado, que tem que ser protegido, alimentado para que possa crescer, às vezes é exposto a esse tipo de situação. E aí, pontes que demoraram para ser criadas, evangelismos que levaram meses e anos para poder acontecer, o alcance, a pessoa ouve e enxerga a igreja como esse ambiente tóxico, podre. E eu sei que nós somos pecadores, mas que lutam contra o pecado. E essa é uma das coisas que Deus odeia, a Bíblia diz. Não só é alimentado por um conceito que talvez eu tenha do meu irmão, ou essa ponte que é destruída, mas gera este ativismo cego e violento. Isso faz parte dessa cultura que nós estamos, né? O que se há de fazer, Tiago diz, certamente a multidão vai se juntar. A fofoca inflama o ânimo. Pessoas movidas por boatos não querem conversa, elas querem justiça, a sua justiça, né? Justiça espiritual, aqui no caso, justiça emocional, e aí na nossa cultura hoje tem nome isso, né? Cancelamento. Vamos para a internet, vamos desacreditar, vamos humilhar, vamos mostrar e vamos distorcer. Por quê? Porque esses boatos geram esse ativismo cego. A pessoa, né, que dissemina o boato, é isso que ela está procurando. São os ativistas. Quem são? Quem são? Deixa eu prestar atenção. Deixa eu ver quem são aqueles que eu posso captar com os comentários. Tiago está preocupado aqui. Ele sabe que o povo já está inflamado. E agora Paulo chega e a presença de Paulo não vai passar despercebida ali. Precisamos estar atentos, irmãos, a esses pontos. Eu comentei na terça-feira, no pequeno grupo, que eu estava ouvindo uma pregação do texto passado, do pastor Augusto Nicodemos. Ele estava pregando sobre Atos 20, quando Paulo vai para a casa de Filipe. E aí,
Augustus fala o seguinte, 3 ou 4 vezes na pregação, que Paulo ficou na casa de Estevão. Repetiu 4 vezes isso. E aí eu ouço isso e falo, herege. Não é na casa de Filipe. Ou melhor, é na casa de Filipe, não é na casa de Estevão, esse herege. Eu vou para a internet, desacreditar. Aí, ó, esse pastor aí, reverendozinho, ó, só o que ele está fazendo. Percebe? Ele falou alguma heresia? Ele quebrou a doutrina bíblica? Não, ele errou o nome. Ele errou. Eu errei aqui essas semanas atrás aí. O irmão Daniel estava conversando comigo, era Eclesiastes, falei Provérbios. Acabou o ministério, entrega o ministério. Pastor, tu errou. Falou Provérbios, era Eclesiastes, herege. O próprio irmão Daniel, na pregação de Neemias, não encontrou Gesem, o árabe. Pastor, caramba, eu encontrei Sambalat, Tobias, Gesem eu não encontrei. E aí, desabilita nosso diácono Daniel, porque ele não encontrou o texto, e aí eu começo agora a inflamar o povo, falar, isso aí não é diácono não. Não encontrou Gesem na Bíblia? Não, está aqui, irmão, aqui, esse versículo aqui, capítulo 6. Ah, caramba, passei por aqui e não vi. Você percebe? Às vezes nós queremos só inflamar o negócio. Nós queremos só pegar alguma coisa para poder levantar a nossa bandeira ativista e sempre o quê? Protegendo o evangelho. Não, às vezes é esse desejo que nós temos de causar problemas, confusões dentro do corpo. Nós precisamos estar atentos a isso e combater isso. Tiago nos ensina uma lição importante. Tiago não deu ouvido aos boatos. Ele conhecia o caráter de Paulo. Esse é o ponto. Nós somos família e precisamos caminhar em profundidade de relacionamentos para conhecer o caráter uns dos outros. Para que quando alguém vier e falar, pastor, não, eu conheço, eu estou caminhando com esse cara há 15 anos, 14 anos, com alguns irmãos há 30 anos, eu conheço ele. Tiago não compra a ideia de que Paulo é esse herege. Ele conhece o caráter de Paulo. Em vez de isolar Paulo ou entregar Paulo aos judeus para se proteger, não. Tiago propõe uma solução prática para proteger Paulo. Ele diz, olha, faça isso. E é o nosso próximo ponto, né? O que Paulo tinha que fazer? Mas antes, qual o aprendizado aqui? Companheirismo verdadeiro, estar junto, caminhando lado a lado, não é estar neutro em tempos de crise. Tiago estende a mão para Paulo e o ajuda a criar uma estratégia para desmentir as fofocas. Líderes e irmãos fiéis protegem a reputação uns dos outros, caminham juntos, se abraçam, estão juntos protegendo uns aos outros. Nosso último ponto, então, nosso primeiro é o poder do Evangelho, o segundo é o instrumento de Deus e não do inimigo. Devemos ser esses instrumentos, aprendendo com Tiago como proteger os nossos irmãos e cuidar deles. Mas o terceiro é a liberdade que se submete ao amor. Qual é, então, a ideia de Tiago? A ideia de Tiago é, Paulo, eles estão dizendo que você não cumpre a lei. Vai lá e cumpre a lei, cara. Eles estão dizendo que você é contra a lei, está pregando contra a lei. Faz o seguinte, existia um voto, irmãos, voto de Nazireu. Esse voto está lá no Antigo Testamento. Esse voto ele acontecia em 30 dias, e aí depois desses 30 dias, as pessoas que fizeram esses votos, elas iam no templo, e elas tinham que oferecer um sacrifício e raspar a cabeça. O que estava acontecendo nesse momento ali? Tinham 4 homens que tinham feito esse voto, mas que não tinham dinheiro para poder comprar e fazer o sacrifício. Qual é a orientação de Tiago? Paulo, pega esses 4 caras, vai para o templo com eles, paga para eles fazerem o sacrifício, paga por você também, raspa a cabeça e cumpre a lei, e mostra para todo mundo que você cumpre a lei. Que você não está pregando contra a lei, mas que você está cumprindo a lei. Podemos começar esse último ponto com uma frase muito conhecida. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Nas coisas essenciais, unidade. Somos juntos.
Nas não essenciais, liberdade. Um faz, o outro não faz. Um levanta a mão, o outro não levanta a mão. Um se ajoelha, o outro não se ajoelha. Mas em todas elas, tanto essenciais quanto não essenciais, o amor. O amor em todas elas. Para entender o porquê Paulo aceita a sugestão de Tiago, precisamos entender um outro problema que o texto nos traz aqui. Legalismo. O que seria legalismo, irmãos? A gente fala muito legalismo, legalista, legalismo, legalista, mas para simplificar, legalismo é uma atitude transformada em regra. É uma atitude transformada em lei. Comportamento externo, que se tornam tão importantes, que são usados como régua para validar o valor de alguém, talvez uma igreja, obter aceitação ou tentar alcançar a salvação, que é o ponto final, né? O ápice do legalismo é tentar alcançar a salvação. Então, o legalismo é uma atitude que é transformada em regra, em lei, em algo que não pode ser mudado, mas não é essencial, entende? Então, por exemplo, pastor, eu gosto da parede branca, mas se a parede é preta e o evangelho é pregado e a igreja é saudável, está tudo bem. É só a cor da parede. Eu lembro que quando nós fomos mudar de cadeiras para bancos, ou melhor, de bancos para cadeiras, meu pai, ainda vivo, disse: por que vai mudar? Eu falei: porque o banco é desconfortável. Ele falou: mas sempre foi assim. Sempre foi banco. Não pode mudar, sempre foi banco. Não, mudou para cadeira, vocês estão sentados, felizes, confortáveis. Não pode. Tem que ser banco. Tem que ser ventilador, não pode ser ar-condicionado. Percebe? Regras. Criamos regras. Poderíamos viajar nas regras que a gente cria, que a gente gosta, né? A gente fomos criados assim, batista aqui, não, tem que ter uma mesa aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o batistério tem que estar destapado, senão não presta. A gente cria. O legalismo é esse monstro, é essa regra que a gente cria e vira lei. O legalismo é um veneno que produz 2 efeitos colaterais terríveis. O primeiro efeito é o orgulho espiritual. Por quê? Porque você tem uma regra, você cumpre essa regra e você acha que você é melhor do que os outros. Sou melhor do que o Marcos, porque eu cumpro a regra. O pastor pregou de terno, tá? Tem que pregar de terno, pronto. É legalismo. Mas se o Marcos vem pregar sem terno aqui, não presta, não pode. Legalismo. Pastor, mas vamos botar uma conduta, vamos botar um padrão de roupa. Legal, a gente pode fazer isso, não é um problema. Isso não é uma lei. Só não nos torna mais santos e nem traz salvação. Mas nós criamos essas coisas. E aí, se eu cumpro isso, eu me sinto orgulhoso. Eu sou melhor do que os outros. Por quê? Porque eu cumpro. Eu cumpro a lei que eu mesmo criei. Eu cumpro a lei que eu acho que deve ser seguida por todo mundo. Mas tem também um outro efeito colateral terrível. A insegurança e a ansiedade de não conseguir cumprir. A tristeza de se sentir exatamente inútil. Por quê? Porque está tentando cumprir regras e não consegue cumprir. Está tentando alcançar Deus através dessas regras e não consegue alcançar. Na prática, o erro acontece quando pegamos regras humanas e tradições, até mesmo culturais, evangélicas, históricas, e as carimbamos como se fossem mandamentos divinos absolutos. Charles Spurgeon, grande referência, príncipe dos pregadores, não tinha instrumentos. Opa, é isso aí que eu sei. Agora não pode ter instrumento. Tem que cantar de um jeito, tem que cantar, vamos fazer. Não, bom, estamos em 2026, ali, a gente não tem carrom, tem bateria, a gente canta. Spurgeon estava no tempo dele, pensam. E a gente continua seguindo. Aqueles milhares de judeus em Jerusalém tinham aceitado Jesus. Mas eles tinham feito algo terrível, né? A fórmula que os judeus criaram era terrível, que era Jesus mais a minha identidade cultural. Jesus mais a minha filosofia de vida. Nós temos que ter cuidado com isso.
Como o pastor Tim Keller explica, o legalismo religioso deixa as pessoas cegas para a graça. Para aqueles judeus, a liberdade que Paulo pregava parecia uma ameaça, porque eles ainda não tinham entendido que a verdadeira santidade nasce da gratidão por já sermos salvos e não por medo de sermos rejeitados. Agora, olhe para a genialidade do evangelho na atitude de Paulo. Como que Paulo reage? Paulo reage a essa cegueira legalista dos judeus, dizendo: olha, eu sou apóstolo dos gentios e eu não vou cumprir nada. Que ir para o templo, gastar meu dinheiro, pegar esses 4, levar para lá, comprar o animal para o sacrifício, eu tenho que investir o meu dinheiro para poder fazer bonito para judeus? Paulo poderia, né, ter se colocado nesse patamar e dizer: não vou cumprir. Que é isso, Tiago? Está louco? Ele poderia ter respondido com arrogância intelectual. Ele não diz: vocês são um bando de legalistas e eu não me submeto a isso. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Paulo vai para o templo, gasta o dinheiro dele, faz o sacrifício, raspa a cabeça e agora vai esperar 7 dias até o final desse período, que esse era o período de purificação depois do voto. Então Paulo não faz o voto, ele entra no período de purificação, que era o período de 7 dias. Essa é a atitude de Paulo. Ele vai no templo, ele entra no templo, ele paga as despesas, ele raspa a cabeça. Por quê? Por quê? Porque a verdadeira liberdade cristã se submete voluntariamente ao amor. Porque não era algo essencial, era não essencial. Porque Paulo sabia que aquilo ali não influenciava em nada a sua salvação. Paulo tinha teologia. Paulo era um homem muito letrado. Sabia que aquele ritual do Antigo Testamento não tinha poder nenhum. Não tinha poder nem para salvar, nem para purificar. Paulo sabia. Percebe que é o final de um voto, no momento de purificação. Paulo sabe que aquilo ali não vai purificar ele, mas Paulo se submete aos irmãos que são fracos no entendimento, e ele vai lá. E a gente poderia hoje falar assim: caramba, Paulo, mas tu sabe que isso daí não vai te trazer benefício nenhum, por que tu fez? E aí ele diria isso, né? Eu me submeti voluntariamente por amor à igreja. Eu fui lá e cumpri. Fui lá e fiz. Não ia mudar em nada. E porque não ia mudar em nada, ele foi lá e cumpriu esse voto. Isso é uma lição para nós, irmãos. Isso é uma lição para mim, que por vezes, quando eu falo do legalista, estou falando de mim, né, que sou legalista também. Que às vezes quero comprar o favor de Deus, quero que Deus olhe para mim de uma forma mais amorosa, e aí eu acho que se eu fizer as coisas certas, Deus vai fazer. Eu crio as minhas pequenas regrinhas, entende? Olha a lição que nós estamos aprendendo aqui. Paulo vai lá e cumpre a lei. Algo não essencial. Mas ele também entende que justamente por ser algo que não estava ligado à salvação, era uma questão secundária. E pelas questões secundárias, e aí eu quero que você guarde isso, pelas questões secundárias vale a pena ceder em nome da união e do amor à igreja. Paulo aplicou na pele o que escreveu aos Coríntios, né? Ainda que eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Quando olhamos para a maturidade de Paulo e a nossa falha de amor grita. Não fazemos exatamente o oposto, não militamos por vezes, por questões secundárias. Paulo abriu mão de um direito legítimo. Paulo abriu mão do próprio dinheiro para tentar a paz com os irmãos. Paulo entrou no templo não porque precisava ser purificado pelo sangue de bodes, mas porque já tinha sido purificado pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo o capacitou a amar os seus irmãos acima de seu próprio orgulho. O legalismo divide, a liberdade que serve por amor constrói pontes. E eu concluo. Irmãos e irmãs, ao olharmos para essa jornada do capítulo 21, que não termina hoje, né? Percebemos que a história da igreja primitiva não é a biografia de Paulo, nem o diário de Lucas, é a história da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo que continua avançando. Quando olhamos para dezenas de milhares de convertidos, judeus e gentios, lembramos que nenhum pregador tem o poder de ressuscitar um coração morto. Paulo planta, Tiago rega,
E eu sei que lá em 1 Coríntios está falando que é Apolo quem rega, mas um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. O sucesso da igreja nunca dependeu, novamente, dos seus líderes, mas do sangue vertido na cruz e do poder do Espírito Santo, que sopra aonde quer. Paulo abriu mão de seu direito, raspou a cabeça no templo por amor aos seus irmãos, mas ele só conseguiu fazer isso porque olhava para alguém maior. Paulo olhava para Jesus Cristo, o Rei do Universo, que, sendo infinitamente livre, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Jesus não abriu mão, irmãos, apenas de um ritual. Ele abriu mão da sua própria glória. Ele foi caluniado, falsos testemunhos, sofreu a maior de todas as injustiças, boatos e fofocas, submeteu-se à morte de cruz. Não por questões secundárias, mas para salvar a mim e a você. Se Jesus Cristo abriu mão de sua vida por nós, quem somos nós, para nos agarrarmos aos nossos pequenos direitos? Se o seu coração hoje está cansado pelo peso do legalismo, de tentar provar que é bom o suficiente, ou se reconhece que tem militado por conta das questões secundárias, olhe para a cruz. Na cruz, Jesus diz: está consumado. A nossa aceitação foi paga. Não precisamos de Jesus mais alguma coisa. Cristo é suficiente. Só precisamos de Jesus. Cantamos isso hoje, Cristo é tudo que eu preciso. Que o Senhor nos livre do orgulho, que o Senhor nos blinde e blinde a sua igreja, contra a desunião. Que possamos olhar para tudo que Deus está fazendo no nosso meio e fazer ecoar uma única canção. E essa canção é: a Ele seja a glória, a honra e o poder, para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse texto. Possamos preparar os nossos corações com expectativas para a próxima semana e vermos qual o resultado deste momento na vida de Paulo. Mas que esta palavra, a palavra de hoje, fique plantada em nossos corações. Fique plantada, Pai, para que possamos aprender, para que possamos aplicar, para que possamos viver da forma que o Senhor deseja. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.